Olá! Segunda aula sobre a Ordo Salutis. E preparamos uma aula muito interessante para você. Na aula de número 1 sobre este assunto, afirmamos que a Ordo Salutis busca descrever, em sua ordem lógica, os movimentos diversos do Espírito Santo na aplicação da obra de redenção. A partir desta aula, apresentaremos um breve resumo dos elementos da Ordem Salutis, sendo o primeiro deles a eleição, realizada desde a eternidade passada. Isso é dito porque o estado da condição humana é algo crítico, trágico para a Ordem Salutis. É bem verdade que o pelagianismo diz que, moralmente, o homem vai muito bem. Por sua vez, o semi-pelagianismo vai afirmar que o homem está um pouco debilitado, um pouco doente. Então, se o homem está moralmente bem ou parcialmente debilitado, ele pode, na verdade, cooperar com a graça de Deus para a sua própria salvação. Entretanto, a verdade da Bíblia vai revelar que o homem está espiritual. Capítulo 2, versículos 1 a 3, vai nos dizer que o homem está morto em delitos e pecados, corrompido e debilitado, não em parte, mas completamente. Essa é a verdade bíblica. E se essa é a verdade bíblica, falta a este homem morto em delitos e pecados a habilidade, a capacidade de salvar a si mesmo. Por esta razão, a salvação não pode ser entendida como sendo sinergista, isto é, a cooperação humana, a participação do homem. Não. A salvação, por causa do estado trágico do homem, precisa ser entendida como monergista, ou seja, ela é uma obra realizada exclusivamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação do homem. Porque o homem está morto em delitos e pecados, Deus precisa conceder a este homem vida espiritual. Nas palavras do profeta Ezequiel 36, Deus precisa substituir corações de pedra por corações de carne. Colocando isso de forma mais simples, nós podemos dizer que todos os homens são concebidos em pecado, já nascem mortos em delitos e pecados, são filhos da ira, indispostos de fazerem qualquer bem para a salvação, propensos para o mal e, por isso, escravos do pecado. Esta é a causa pela qual afirmamos que, sem ação direta, sem a ação exclusiva de Deus, nenhum homem é capaz de desejar Cristo. Não há no homem, por causa do seu estado trágico, a condição de, por si, caminhar em direção ao céu. Desta maneira, no entendimento reformado, a salvação sempre foi uma obra maravilhosa e soberana exclusivamente de Deus. A salvação é uma graça imerecida. Resumindo o conceito de eleição, nós podemos, então, afirmar que Deus, em sua soberania e providência, escolheu, antes da fundação do mundo, aqueles pecadores que seriam salvos pela graça. Por causa da condição do homem, sem essa eleição, que é totalmente incondicional, ninguém jamais seria salvo, pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Assim sendo, a eleição leva ao céu aqueles que, de outro modo, jamais seriam bem-vindos ali, pois tal eleição não foi baseada em méritos, mas exclusivamente na graça e na misericórdia de Deus. Lendo de Bavinck a Piper, percebemos que qualquer discussão da Ordo Salutis deve sempre lidar com o tópico eleição. Não há como nós falarmos da Ordo Salutis sem primeiro apresentar o tópico eleição. É assim porque a eleição é um termo bíblico. E porque a eleição é um termo bíblico, a questão não é se nós acreditamos ou não, mas o que diz a Bíblia sobre esse tema. Ora,
Na Bíblia há evidências de que Deus elegeu ou escolheu um povo para si. Isso é visto no Antigo Testamento. Por exemplo, Deuteronômio 10, 14 a 15 e Salmo 32, 12. Já no Novo Testamento, o fato de Deus eleger pessoas é algo claramente ensinado por Jesus. Anote, por favor, veja depois, João 15, 16, Lucas 18, do 6 a 8. De acordo com a escritura de Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6, Deus escolheu indivíduos antes da fundação do mundo. Portanto, diante dessas evidências bíblicas, e existem muitas outras, mas diante destas, nós podemos afirmar que a eleição é uma doutrina genuinamente bíblica. Todavia, apesar de ser uma doutrina bíblica, a eleição, isso leva a uma pergunta que continua a dividir círculos protestantes. Quando o assunto é eleição, ela é condicional ou é incondicional? Alguns afirmam que Deus, após analisar os corredores do tempo, elegeu pessoas com base na fé prevista. Nesse caso, a eleição é condicional. Outros vão afirmar que a eleição é incondicional pelo fato de Deus escolher, a parte de qualquer fé ou bondade prevista, aqueles a quem ele quer salvar. Os que afirmam que a eleição é condicional a uma previsão de fé, na verdade estão afirmando que os dois elementos que compõem a conversão, arrependimento e fé, são frutos da vontade humana, com uma ajudinha da fé que eles chamam de fé preveniente, graça preveniente. Nesse sistema, a eleição do povo de Deus, no final das contas, está centrada no que o indivíduo faz e não no que Deus realiza por graça. Nesse sistema, Deus torna a salvação apenas possível. Então, se a eleição é condicionada a uma previsão de fé, Deus não garantiu, Deus não assegurou a salvação de nenhum homem. Ele apenas a possibilitou. Por outro lado, há um grupo que proclama que a eleição é incondicional. É incondicional porque Deus é quem toma a iniciativa de nos eleger e de nos declarar dele a parte de qualquer fé ou bondade prevista em nós. Sem essa eleição incondicional, dizem, não há esperança alguma de salvação. E aí? Condicional ou incondicional? O que diz a Bíblia? Quando vamos à Bíblia Sagrada procurar com sinceridade resposta a esta pergunta, eleição condicional ou incondicional, nós vemos que a Escritura claramente apresenta evidências que apoiam a eleição incondicional. Por exemplo, quem é Israel no Antigo Testamento? Segundo Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, Israel é o povo que o Senhor escolheu para que fosse o seu povo de todos os povos que há sobre a terra. De modo singular e específico, Deus escolheu Israel de entre todas as nações para ser sua valiosa possessão. Qual a causa dessa escolha? Qual o fundamento dessa escolha? Por que Deus escolheu Israel? Será que essa escolha foi condicionada à fidelidade, bondade, força de Israel? A escritura de Deuteronômio 7, 7 e 8 dá a resposta. Assim diz a Bíblia: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. A leitura bíblica deixa muito claro que a razão para o abençoado relacionamento de Israel com Deus é Deus.
Ele escolheu amar esse povo e ponto final. Ele escolheu colocar seu amor, seu coração, suas afeições sobre Israel acima de todos os povos, a despeito da sua fraca e desmerecedora condição. No Novo Testamento, o Senhor Jesus vai afirmar: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. A escritura de 1 de João 4,19 revela que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Isso significa que o amor de Deus não depende do valor do objeto. Por isso, nós podemos afirmar que a escolha de Deus não foi baseada em qualquer fé, em qualquer bondade, no objeto do seu amor, que somos nós, irmãos. Por que Jacó foi escolhido e Esaú não? Por que Deus disse, eu amei Jacó e aborreci Esaú? Qual a razão disso? Romanos, capítulo 9, versículo 11, vai responder. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Se houver sobrado alguma dúvida sobre a natureza incondicional da eleição, Romanos 9, 15, 16, lemos ali as próprias palavras do Senhor, as quais vão dirimir toda dúvida quanto à incondicionalidade da eleição. Diz assim o texto sagrado: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A Escritura simplesmente nunca fala da fé como a base, como o fundamento para Deus nos escolher. A salvação é monergista, não sinergista. Segundo Romanos 9, 18, segundo Timóteo 1, 8, tudo o que sabemos é que suas escolhas, inescrutáveis como geralmente são, funcionam para magnificar sua gloriosa graça. Entendida corretamente, a eleição incondicional na Escritura nunca leva ao desespero, mas traz encorajamento para o cristão, alegria, júbilo, adoração. É só conferir os textos de Romanos 8, 28, Efésios 1, 11 e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. De acordo com Mateus 1, 25 a 30, Efésios 1, 3 a 11, a eleição incondicional é um ato esmagadoramente gracioso que destaca a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor. A justiça divina requer que todos morram. Por quê? Porque todos pecaram. E porque todos pecaram, o salário do pecado é a morte. A sentença é essa. A alma que pecar, essa morrerá. Todavia, pela sua misericórdia, Deus escolheu fazer pelos homens aquilo que ele não fez pelos anjos rebeldes, eleger e redimir alguns para a vida eterna. Em suma, a eleição é incondicional, graciosa e firmada na eternidade passada. Essa eleição é o fundamento a partir do qual nós podemos discutir a obra da redenção na vida dos homens. Claro, não faltam objeções. E a partir de agora eu quero apresentar algumas objeções à doutrina da eleição incondicional. A primeira objeção diz o seguinte: Deus foi injusto ao escolher alguns e reprovar outros. A eleição é incondicional? Perguntam. Respondo, sim. E aí, esta é a objeção. Então, se a eleição é incondicional, Deus é injusto. Escute.
Apesar de Deus eleger incondicionalmente, não há injustiça em Deus. Em Romanos 3, 9 a 23, a Bíblia é bem clara ao afirmar que todos os homens pecaram contra Deus. Isso significa que não existem inocentes na raça humana. Por esta razão, Deus jamais esteve em dívida para com homem algum. Então, se soberanamente ele decidiu salvar alguns, isto não é nenhuma injustiça. Deus não deve nada a ninguém. Se Deus tivesse resolvido que toda a humanidade deveria ser condenada ao inferno, ele ainda assim seria totalmente justo. Graciosamente, ele incondicionalmente elegeu indivíduos de entre uma raça caída e não de entre uma raça justa e íntegra. Essa eleição incondicional acontece em meio a uma raça corrompida, caída, destinada ao inferno. Por isso que em nenhum momento o caráter santo, justo, amoroso, gracioso, bondoso do Senhor é colocado à prova por causa da sua soberania na eleição incondicional. Uma segunda objeção. Muita gente afirma que a eleição incondicional transforma os homens em robôs. Não, não. A eleição pela vontade soberana e incondicional de Deus não anulam liberdade e responsabilidade humana. Após a queda, o homem continuou com seu livre-arbítrio. Por quê? Porque ele é um ser moral. E porque ele é um ser moral, ele é um ser livre, um agente livre, capaz de escolher, de decidir. Todavia, essas decisões, essas escolhas estão condicionadas à sua natureza caída, corrompida pelo pecado. Todas as escolhas do homem, todas as suas decisões são feitas, são tomadas, guiadas por sua natureza caída. Por causa da corrupção da sua própria natureza, o homem caído é incapaz de escolher e se decidir pelas coisas de Deus. Por causa da sua corrupção íntima, o homem peca e se deleita no seu pecado. Ele gosta de pecar. A santidade de Deus não atrai o homem. A bondade do Senhor não desperta no homem sentimento algum em relação a Deus. A perversidade, a iniquidade, o pecado, a imoralidade, a depravação satisfaz a natureza caída, a natureza pecaminosa do homem. Desde a queda, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porém, quando o Espírito Santo regenera este homem, e esta regeneração, isto é, da vida ao homem, é uma ação exclusiva de Deus, quando isso acontece, é o próprio pecador quem voluntariamente responde de acordo com a sua nova natureza. Responde com fé, com arrependimento ao chamado do Evangelho. Porque foi dado a ele vida. Porque a ele foi dado vida, ele responde voluntariamente com arrependimento e fé. A fé é um dom de Deus. E o Espírito Santo é quem convence este homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se o Espírito Santo não convencer este homem do pecado, da justiça e do juízo, ninguém mais convence. No entanto, não é Deus quem crê. Não é Deus quem tem fé pelo homem. Não é Deus quem se arrepende pelo homem. É o homem quem crê. É o homem quem se arrepende. Nesse sentido, Deus opera através da vontade do homem e não contra a ela. Ninguém vai ao Salvador contrariado, arrastado, forçado. Não. Nenhum cristão verdadeiro ousará dizer que o amor que sente pelo Senhor é forçado e que esse amor lhe priva da sua liberdade.
Não. Terceira objeção. A eleição incondicional, dizem, condena pessoas que queiram ser salvas, mas não foram eleitas. Não há sentido nisso. Em nenhum lugar a Bíblia fala de pessoas que queriam ser salvas, mas não conseguiram porque não foram eleitas. Eu quero Jesus, eu quero ser salva, eu quero me arrepender, eu quero caminhar para o céu, mas não me deixam. Não existe isso, irmão. Na escritura de João 6, 37 a 44, ficou registrado que Jesus prometeu que jamais lançaria fora alguém que fosse até ele. Porém, ele também disse que só poderiam ir até ele aqueles que o Pai enviasse. Ninguém vem a mim se o Pai não o enviar. O estado do homem caído é tão deplorável que ele é retratado na Bíblia como estando morto em delitos e pecados. Ora, um homem morto espiritualmente não pode crer em Jesus. Um homem morto espiritualmente, ele nem tem como desejar ser salvo. Então, primeiro, ele precisa ser regenerado. Ele precisa ser ressuscitado. É por isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, a Escritura vai declarar que ninguém pode confessar que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quarta objeção. A eleição incondicional significa que Deus faz acepção de pessoas e anula o ensino bíblico de que Deus quer que todos sejam salvos. Em primeiro lugar, é preciso saber que a maioria dos textos em que a palavra todos é aplicada com relação à salvação, ela não implica na ideia de todos os homens em particular. Nós futuramente iremos lançar algumas aulas em hermenêutica. E a proposta é a gente aprofundar um pouco isso que estamos dizendo agora. Quando a gente vai ler esses textos em que aparece a palavra todos, é da vontade de Deus que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Esses textos indicam que se trata de uma referência a todas as classes de pessoas: judeus, gentios, povos de toda a língua, tribo e nações. Em segundo lugar, não há base alguma para afirmar que a eleição incondicional ela resulta de acepção de pessoas. Ora, o termo incondicional aponta para o fato de que Deus, ao eleger, o fez sem se basear em nada que poderia haver no homem. A acepção de pessoas, preste atenção nisso, irmão. A acepção de pessoas só se configura quando há uma aceitação, favorecimento ou rejeição com base em qualidades e características das próprias pessoas. Então, se a causa da eleição não está na pessoa que é o objeto da eleição, mas Deus é quem elege, isso jamais pode ser chamado de acepção. Na verdade, preste atenção nisso, é a ideia de eleição condicional que configura a acepção de pessoas. Se a eleição é baseada na fé prevista, então Deus fez acepção de pessoas, pois ele sabia que nem todos teriam as mesmas oportunidades de crer. Muitas pessoas passaram por este mundo sem ter acesso à Escritura, sem ouvir o Evangelho. Portanto, se a eleição de fato está baseada em uma fé prevista,
E se nem todos tiveram a mesma oportunidade de crer, então sim, Deus fez acepção de pessoas. Está compreendendo, irmão? Todavia, fundamentado na Santa Bíblia, nós cremos que Deus, de forma incondicional, sábia, soberana, elegeu aqueles que são seus. Sendo assim, temos a plena certeza de que Deus vai garantir que o chamado eficaz de sua graça alcance a todos os eleitos, onde quer que eles estejam, no tempo determinado por Deus. Quinta objeção. Dizem, a eleição incondicional torna a evangelização inútil, desnecessária. Ora, para que eu vou evangelizar? Deus já elegeu? Não precisa de mim? Não há necessidade que eu evangelize? Ao contrário daquilo que muita gente pensa, a eleição incondicional não é uma ameaça à evangelização. Já leu sobre Spurgeon? Ele acreditava em eleição incondicional. Todavia, foi um dos grandes evangelistas de todos os tempos. Aquele homem conduziu a Deus multidões de pecadores. Era um fervoroso evangelizador. Na verdade, a eleição incondicional garante a eficácia da evangelização. Ao saber que Deus elegeu os que são seus, certamente a pregação do Evangelho trará resultados. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, a proclamação da mensagem da cruz, é o meio estabelecido pelo Senhor para chamar aquele a quem ele de antemão elegeu. É através da pregação do Evangelho que Deus chama. Portanto, a pregação do Evangelho é a ferramenta, a evangelização é o instrumento para que Deus chame os seus. É através da pregação do Evangelho que Deus determinou que os seus eleitos fossem chamados, pois, segundo a Escritura, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Por isso, é preciso evangelizar, sabendo que Deus se encarregará dos resultados. Glória a Deus. Em Atos capítulo 13, versículo 48, lemos exatamente sobre isso. Após a pregação do Evangelho entre os gentios, o texto vai dizer, creram todos quantos estavam ordenados para a vida. Independentemente de qualquer coisa, nosso dever é pregar o Evangelho a todos os homens, sem distinção, sabendo que Deus conhece, segundo aquilo que está em Timóteo, Deus conhece os que lhe pertencem. Sexta e última objeção. Se a eleição é incondicional, há injustiça da parte de Deus. O homem não possui, irmão, escute bem, nenhuma condição de ser juiz de Deus. A melhor resposta para a leviana insinuação de que Deus é injusto é aquilo que Paulo, em sua carta aos Romanos, pergunta: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Portanto, de forma direta, respondemos: não há injustiça alguma da parte de Deus. Por quê? Porque a eleição não acontece dentre pessoas inocentes. A eleição acontece dentre pessoas culpadas, condenadas. Injustiça é quando somos privados de um bem que por direito nos pertence. Então, que direito tem um homem diante de Deus senão condenação e morte? Ora, se todos mereciam a morte, que injustiça há de ser bondoso, gracioso, misericordioso com alguns?
O homem, em seu estado de pecado, nada pode fazer para mudar a sua situação, nada. Então, se Deus escolhesse alguns para a salvação, se Deus não tivesse feito isso, se Deus não tivesse exercido sua graça, se Deus não tivesse exercido sua misericórdia, bondade e amor, todos pereceriam. Assim sendo, o atributo de Deus que se destaca na obra da eleição incondicional é exatamente a misericórdia. Portanto, o que nos espanta não é que Deus tenha aborrecido a Esaú. O que nos espanta e nos comove profundamente é Deus ter amado Jacó. Glória a Deus. Concluindo essa segunda aula da série Ordos Salutis, afirmamos que quando não tínhamos absolutamente nada a nos recomendar para com Deus, Ele, de forma graciosa, bondosa, espontânea, amorosa, colocou o seu favor sobre nós. C.S. Lewis é quem disse: a eleição nos assegura que Deus é aquele que busca e não aquele que é buscado. Assim, todo louvor pertence a Ele. A eleição incondicional é ensino bíblico e não do homem. Ela promove humildade e não orgulho, encorajamento e não desânimo. Promove a confiança, a intrepidez na evangelização e não um temor paralisante. Promove a santidade e não a libertinagem. Promove a segurança e não a presunção. Promove a glória de Deus e não nossa própria glória. Que o entendimento dessa bendita doutrina, irmão amado, nos faça, juntamente com o apóstolo Paulo, declarar: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém? No próximo vídeo, falaremos sobre o segundo elemento da Ordo Salutis, o chamado. Você pode entrar no grupo de estudos no WhatsApp, colocar ali suas perguntas. Em algum lugar deste vídeo aparecerá o link na descrição. E aí você vai lá no Instagram e faz sua pergunta, interage com outros alunos e será uma bênção para todos nós. Até lá, grande abraço.